As larvas psíquicas, vamos ver no sistema reprodutor o que o André Luiz nos diz dessas larvas psíquicas no organismo reprodutor. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que pareciam abafadas por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Então ele olha para esse jovem e na sua região genitália, conforme está escrito ali, mas o aparelho genital dele estava cercado dessas glândulas, desses corpúsculos negros e extremamente vorazes e com a espantosa mobilidade que eles se moviam ali. Então, e outro detalhe, as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade. Portanto, embora algumas pessoas tentem demonizar o sexo, ele tem inclusive uma luminosidade específica, devendo ser sagrado, santificado e respeitado. É importante a gente observar esse detalhe para a gente poder ver que tudo na nossa vida é sagrado, a respiração, a fala, a audição, a visão, tudo é sagrado. Nós temos que respeitá-los. E as funções sexuais também são sagradas. Logicamente que aquelas pessoas que se fecham para a energia sexual, que buscam transmutá-las em energia de doação ao próximo, é respeitável. Mas nós temos que procurar entender que nós temos que fazer a nossa parte no sentido de estarmos buscando mais evangelização, buscando mais respeito por nós mesmos e aprendermos a usar de uma forma mais respeitosa as nossas energias sexuais. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária, vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata e nas massas das mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Essas larvas psíquicas, que não são detectadas ainda no laboratório do mundo, elas estavam causando uma série de transtornos nesse jovem. E esse jovem, por conseguinte, nós vamos ver mais à frente, ele tinha um determinado comportamento que atraía determinadas entidades vampirescas que o contaminavam ainda mais com essas que são chamadas de larvas psíquicas. Esses seres que movimentavam como pequenos corpúsculos invadiam todo o seu sistema urinário e reprodutor, causando nele certamente sensações de desequilíbrio. Tem um livro, que é Canção da Esperança, que chama um livro de Robson Pinheiro, que um jovem que morre de AIDS, ele relata o que ele passa no mundo espiritual e o que ele vivenciou aqui na Terra, a partir dos desequilíbrios sexuais dele, e que espíritos vampirescos, grotescos, viciados em sexo, infligiam nele dores atrozes a partir do momento que colocavam em suas regiões genital determinadas larvas que davam uma excitação frenética, levando a pessoa a ações extremamente desagradáveis contra si mesmo e contra a sua estrutura física e psíquica, causando uma desarticulação do seu sistema imunológico, gerando aí a AIDS. Nós entendemos que a AIDS é gerada no organismo. Primeiramente, todas as doenças são geradas a partir de ações mentais e emocionais que levam a pessoa a ter algum tipo de transtorno. A partir desses transtornos, então começa-se a desenvolver adoecimentos mais complexos. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequenos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Sim, essa chamada sífilis energética, classificada por Hahnemann no sifilinismo. Hahnemann mostrou-nos que existem 3 miasmas básicos. Miasmas são níveis de adoecimentos ou padrões de adoecimentos que a pessoa possui. Nesses adoecimentos, eles têm características próprias, que são o sifilinismo, a psicose e a psora.
Cada um deles com a pessoa, quando a gente fala você está psicótico, a pessoa tem um padrão de adoecimento mental, emocional e físico que caracteriza a psicose. Muitas inflamações, muitos medos, muita meticulosidade e, paradoxalmente, a tendência a fazer falcatrua às escondidas. Já na sífilis, a pessoa começa a apresentar ações de agressão, ainda um pouco mais sutil, mais branda do que o aditismo, mas agressões contra si mesmo, contra algumas pessoas, e eles têm a sensação como se tivesse uma pele de galinha movendo-se dentro e em torno da genitália. Então é um sintoma que incomoda, que excita a pessoa e ao mesmo tempo deixa a pessoa com grandes desequilíbrios nessa área sexual. E logicamente tem remédio para tratar isso. E também a pessoa começa a sentir arrepios na região genital. A gente não tem nada afirmando uma coisa e outra, mas a gente pode paralelamente entender que esses sintomas são gerados pelas larvas psíquicas. A gente deduz, já que tem as larvas, elas se movimentam, elas comem, elas mordem, elas vampirizam, elas emitem sensações, certo? Quando a pessoa relata que ela tem o sintoma de ter uma pele de galinha mexendo na sua genitália, ou ter muito arrepios na genitália, ela está tendo, é sintoma da sífilis energética, que é um sintoma do mercúrio. A gente começa a entender e vislumbrar o tamanho desses adoecimentos e os incômodos que eles trazem. E o André Luiz fica muito assombrado com aquilo tudo lá que estava acontecendo. Lembrando que a sífilis é responsável por tudo aquilo que destrói, por tudo aquilo que corrói, por tudo aquilo que causa alterações graves. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Então, na hora que o Alexandre percebe aquele pensamento, e espírito para espírito, principalmente os espíritos superiores, leem tudo que os espíritos inferiores pensam, e muitos espíritos trocam mensagens apenas ideoplasticamente, apenas pelo pensamento. E aí, o Alexandre vai socorrer o André Luiz, informando ele o seguinte: não, André, não temos sobre nossos olhos a espiroqueta de Schaudinn, nem qualquer outra forma suscetível da análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzido pela sede febril dos prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes de larvas simplesmente. Podemos dizer, também comparativamente, por dedução, que seriam um espectro energético da espiroqueta de Schaudinn, ou do Treponema pallidum, outro nome que é dado à bactéria causadora da sífilis. Essas reações que a pessoa tem de busca de prazeres inferiores, ele tem, por quê? Ele está vivenciando determinadas sensações no seu organismo que causa a ele quase uma compulsão para ir em determinados locais à busca desse prazer. E esse sentimento e essas reações levam essas pessoas muitas das vezes a tomarem atitudes animalizadas, de grande agressividade. A gente tem que entender que para corrigirmos as nossas ações, para termos ações mais educadas na área sexual, precisamos de um tratamento coerente com aquilo que nós estamos sentindo. Muitas das vezes, a pessoa recebe o comando mental de que não deve fazer aquilo, ele sabe que não deve fazer, mas ele tem um impulso que sai do controle dele e essa pessoa acaba tomando essa ou aquela atitude que não são tão condizentes assim com aquilo que ele gostaria de fazer, que ele gostaria de sentir. Esses bacilos psíquicos começam a desenvolver no momento que ele vai ao prostíbulo ou começa a ter constantes pensamentos negativos, inferiores, não seria bem a palavra, pensamentos de busca de um prazer, mas não é um prazer pelo amor de estar com a pessoa, aquele prazer animalizado, cheio de fantasias, cheio de erotismos sádicos. Isso vai fazer com que ele atraia para o seu convívio espíritos desse diapasão,
com esse tipo de sentimento, com esse tipo de ideologias. E aí ele fica imantado a esses espíritos que logicamente vão levá-lo até o local onde ele possa realizar aquelas fantasias. E a gente vê muitas das vezes, em alguns filmes de pornografia, atitude totalmente desumana que principalmente os homens tomam com relação às mulheres. É totalmente desumano. O que é pior, que hoje eles colocam no que eu chamo de internet, e muitos jovens vão ver aquilo e achar que aquilo é normal. Ao passo que deveríamos procurar mostrar para essas pessoas que sexo é para ser feito sim, mas com respeito, com amor, com dignidade. Aquilo que foge aos padrões de dignidade da pessoa, aquilo que foge aos padrões de respeito mútuo, é extremamente desagradável para ambos, traz choques conscienciológicos graves para ambos, passivo e ativo, e no futuro terá outras consequências. Um documentário visto no YouTube mostra que vários atores de filme pornográfico ou eles suicidam ou morrem em acidentes fatais graves. Nós precisamos repensar, precisamos reavaliar nossas atitudes, nossas ações, sermos seletivos naquilo que a gente vê, naquilo que a gente assiste, porque sexo, às vezes a pessoa tem não falar disso. A gente, como terapeuta, fomos entrevistar uma jovem, eu peguei e falei uma frase, falei assim, vocês estão acostumados a falar sobre isso nos seus grupos? A gente fala isso e muito mais. Não entrei em detalhe que mais que ela falava, mas já deu para perceber que a gente tem que educar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. A pessoa já tinha já não era criança, era um adolescente, mas a gente tem que educar para que eles possam se instruir, para que eles possam agir com segurança e conhecimento de causa naquilo que eles fazem, ou naquilo que eles se propõem a fazer. Proibir não vai adiantar nada. Temos que educar e, principalmente, instruir. Portanto, por um bom tempo, talvez, a gente ainda não vai conseguir detectar em laboratório as chamadas larvas. Mas, com a entrevista, a gente pode detectar os sintomas mentais e emocionais, onde é dedutível que a pessoa tenha um padrão de adoecimento que sugere ter esses adoecimentos. Essas larvas, que está se referindo lá, têm sido cultivadas por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato de entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. A gente vai vendo que existe um conjunto de forças, conforme a gente já falou antes, as entidades grosseiras. Então ele não tinha domínio sobre as suas emoções. Isso é importante a gente entender. Porque muitas das vezes nós temos um impulso e agimos por impulso sem refletir nas consequências desses impulsos. Então a maioria das pessoas hoje na Terra não foram educadas para vivenciar uma sexualidade saudável. Talvez no Oriente, onde o sexo é tratado de uma forma mais sagrada, mais respeitosa, por alguns ele tenha uma outra conotação. Mas nós precisamos de aprender a valorizar a nossa vida, valorizar as nossas relações para agirmos com respeito por nós mesmos. E aí nós vamos entrar em detalhes de intimidade sexual de cada casal, de cada parceiro, mas repensem, ajam com respeito uns para com os outros. Como ele fala das experiências sexuais variadas, é outra situação delicada no mundo atual, onde se tem uma certa liberdade de ação, mas hoje existe o HPV, que camisinha não protege, e existe o HIV, que teoricamente a camisinha protege. Então não adianta usar a camisinha ou preservativo? Adianta e deve ser usado, porque existem outras doenças sexualmente transmissíveis que vão ser evitadas. Mas o ideal e necessário que se faça, se tome consciência, é que as pessoas sejam monogâmicas, ou seja, tenham o seu cônjuge, tenha o seu parceiro, sua parceira fixa. É importante que as pessoas entendam isso, é importante que as pessoas se respeitem e que as pessoas procurem agir dentro do padrão de cristão de relacionamento, sem puritanismo, com consciência de responsabilidade.
Porque muitas das vezes a gente vê até em novelas cenas meio mais sensuais, aí a pessoa jogando todo o galanteio para cima do outro, aí fica ali naqueles beijinhos momentâneos e já deixa insinuado que tem algo mais. Mas nossa vida ali é uma cena de um teatro, é uma novela, é uma cena, é uma arte. A vida real não é assim. A vida real é cheia de responsabilidades, é cheia de ações que nós temos que ter muito cuidado para não cairmos em determinados precipícios criados por nós mesmos. Então temos que ter a responsabilidade de agir, temos que ter a responsabilidade de assumirmos os nossos erros, nossas ações e buscarmos fazer o melhor, buscarmos agir da melhor forma possível, em respeito a nós mesmos, em respeito àqueles que convivem conosco. A gente é contato com entidades grosseiras. O que vai ter, o que vai nos proteger dessas entidades grosseiras? As nossas orações, os nossos bons pensamentos, as nossas boas ações. Ah, mas então pensar em sexo não é bom. Fica pensando em sexo o dia inteiro não é nada bom, não é nada saudável. A gente tem que pensar na vida normalmente. E o sexo é para ser vivenciado no momento certo. Não, você está no trabalho e está pensando em sexo? Está no templo religioso e está pensando em sexo? Então tem alguma coisa errada, tem algum desequilíbrio. Você está com sintoma de ociamos e de laquese, ou de laquese, depende dos outros sintomas que estarão associados a ele. Nós temos que educar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções, nossos pensamentos, para que a gente tenha os momentos corretos, os impulsos corretos e na medida correta daqueles impulsos. Saber trabalhar a nossa intimidade de uma forma saudável, de uma forma afetuosa e com sentimento de amor. Assim, essas entidades vampirescas vão deixar de nos visitar. Nenhum de nós vamos estar imunes a espíritos inferiores. Todos nós vamos ter o nosso dia de vacilo, que vamos estar propícios à aproximação deles. Mas o hábito da oração, o hábito dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, das boas ações, da boa conversa, dá a nesses espíritos o chamado choque anímico. Eles tomam um choque e aí eles começam a despertar para uma outra realidade. Não é uma coisa muito simples, mas para alguns é só o que eles estão precisando. De que você fala, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa que está passando por esse momento difícil. E aquele momento que você diz isso, já é o necessário o suficiente para que a espiritualidade superior tenha o seu mecanismo de ação, o toque especial para despertar naquele espírito a responsabilidade, a ideia superior de vida. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo espiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo do exame da fé religiosa. Toda vez que a espiritualidade intuir esse jovem, que na palestra era o expositor intuído a falar de sermos mais comedidos, de sermos mais educados com relação ao sexo, ele achava que aquilo ali era para as pessoas de fé religiosa, mas ele esquecia que ele queria ser médium. E o Kardec dedicou um capítulo do livro dos médiuns, que também será postado no YouTube, falando sobre a influência moral dos médiuns. Nós temos que repensar muito a nossa vida, principalmente aqueles que se candidatam a trabalhar na mediunidade, a questão da moralidade. Como nós encaramos a vida, de que forma nós encaramos determinados fatos, determinadas realidades, para que a gente possa estar vivenciando melhor os nossos sentimentos de amor ao próximo, de amor ao nosso semelhante. E outro detalhe importante: o corpo físico é apenas leve sombra do corpo espiritual. Nós temos um corpo espiritual que tem todo um conjunto de adoecimentos, de saúde, de luz e de trevas. Temos tudo nesse corpo espiritual. E o corpo físico, ele vai ser uma leve sombra, ou seja, alguma situação regula para que o corpo físico não absorva todas as coisas ruins que tem no corpo espiritual. Certo? Até porque, sem a ajuda externa, o nosso corpo não aguentaria uma purificação.
Por isso que quando a gente toma homeopatia coerente e correta, tem as chamadas exonerações. O que são as exonerações? São formas de tirar para fora adoecimentos que estão na nossa estrutura psíquica, que estão no nosso perispírito. Outra coisa que ele fala, que em matéria de sexo devemos ter muita prudência. Ele está falando isso em 1940, onde o mundo era cheio de tabus com relação ao sexo. Mas os prostíbulos existiam, e como existiam, e como tinham frequentadores, e como deixou marcas e sequelas na nossa humanidade. Porque se você estudar a homeopatia, vai ver que não existe tuberculose e nem AIDS sem sífilis. E nem existe câncer sem gonorreia. Isso é uma lei para a homeopatia. Está lá no livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde a gente compilou partes de livros de autores já consagrados, respeitados, e fizemos apenas um comentário. Nesse caso que a gente está estudando aqui, nós estamos estudando, na realidade, uma sífilis energética. O sexo é o equilíbrio da vida. Recebendo nossas advertências sobre a temperança, acredito ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo do exame da fé religiosa. O sexo é o equilíbrio da vida. É importante que o casal tenha relação sexual. É importante que eles tenham a sua intimidade. Ah, mas a gente faz tão pouco, já estamos velhos. Mas tem o carinho, tem o olhar, tem o abraço fraterno, tem a solidariedade entre o casal. Tem um conjunto de ações, de amizade, de respeito, que vão ter tanto valor quanto a relação íntima em si. Normalmente, a gente vai tendo uma vitalidade, vai desenvolvendo a nossa vitalidade, ali para os 12, 13 anos, começa a manifestar as energias sexuais. Quando chega ali a partir dos 60 anos, essa energia sexual começa a se debilitar para que a gente comece a despertar novos valores para a alma, para o espírito eterno, reeducando o nosso espírito para chegarmos no plano espiritual de uma forma mais equilibrada. As leis divinas nos dão condições de nos prepararmos para aqui na vida e nos prepararmos para a vida real, para a vida espiritual. Mas isso tem que ser com respeito. Não quer dizer que as pessoas depois dos 60 anos não vão ter atividade sexual, mas não vão ser igual quando tinham 20, 30, certo? Existe a afetividade, o sentimento de amor, o sentimento de compaixão, de solidariedade, de companheirismo, certo? A gente vê, às vezes, dois velhinhos se discutem, mas eles não querem ficar um sem o outro, eles precisam um do outro, porque um para o outro ali dentro daquele sistema que eles aprenderam a viver daquela forma. O que nós temos que fazer hoje é uma reeducação. A gente estava até conversando com uma amiga recentemente, educação familiar. Temos que criar uma estrutura dessa dentro do sistema de ensino e repensarmos como estamos agindo dentro da nossa família e mostrarmos isso para as pessoas, fazer tipo uma A, cada um fazer a sua terapia, falar sobre aquilo que sente, falar das suas dificuldades, falar das suas felicidades, das suas organizações, e lógico, tem que ter uma pessoa séria, idônea para gerenciar e ter também o poder a liberdade de dar um puxãozinho de orelha de uma maneira aí, vocês estão se olhando muito diferente, que quando bota grupos, somos seres humanos, ligados por laços milenares. E aí, se nós não temos domínio dos nossos impulsos, nós caímos na situação do nosso jovem, criando situações bem mais delicadas e bem mais perigosas para o futuro. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. É importante nós entendermos essa questão do sexo e espiritualidade. Porque se você não se educa aqui na Terra, ou chegar no mundo dos espíritos, você pensou, o que está acontecendo? Teoria Porto Seguro, já estou lá. Só da gente pensar, a gente já vê aquela praia de água limpa, aquele mar tranquilo, aquele sol gostoso, né? Então, a gente vê na mente, a gente pensa naquela praia maravilhosa. Da mesma como o espírito, você já está lá olhando aquela praia, passeando por ela. E às vezes vocês têm que estar onde vocês têm que estar. Você não pode sair dali para ir para lá que você vai se perder. São situações mais delicadas, mais complexas, que nós temos que fazer um processo de autoeducação da alma para reagirmos e agirmos com serenidade e respeitar a nós mesmos, nossos próprios impulsos. Se nós não soubermos respeitar nossos impulsos, criaremos situações mais delicadas para o porvir
E assim estaremos nas condições do nosso amigo gerando larvas psíquicas das mais variadas, assim como vamos falar do alcoolismo e da alimentação sobre as larvas psíquicas também, nessas condições. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina, energia eterna. Nossa energia sexual é uma energia divina, é uma energia do espírito. E veja bem, ninguém anda com excitação 24 horas por dia. Naquele momento de intimidade, quando o casal começa a trocar carícias, aí desenvolve todo um conjunto de emoções propícia a estabelecer aquela excitação para que eles tenham o ato sexual em si. Portanto, não surgiu de impulsos puramente físicos, mas de impulsos psíquicos. Ah, mas se tudo tem o físico e o psíquico, eles agem interagindo. Tem uma parte que o Alexandre vai falar assim, até hoje não conseguimos separar realmente onde começa um e termina o outro, que o físico e o espírito são extremamente interlaçados, interligados. Temos que entender que existem muitas reações e relações entre as energias das pessoas em si, dos casais em si. O erro de nosso amigo é de todo religioso, que supõe a alma absolutamente separada do corpo físico, quando toda manifestação psicofísica se deriva da influenciação espiritual. Então não vamos conseguir, e a gente até grifou esse texto para deixar bem gravado, e até mesmo para chamar nossa atenção na hora da leitura, porque se todo mundo pensa assim. As pessoas, às vezes, em outras religiões, diferente da doutrina espírita, que mostra a realidade espiritual, eles não sabem nem definir perfeitamente o que é espírito. Eles acham que o corpo vai ficar lá dormindo, um dia vai ressuscitar, aquele corpo que já apodreceu, já virou pó. Imagine, tem cemitério que já está debaixo de rios, de represas. Aí já passou por erosões, construiu-se prédios naqueles locais. Poxa, e aí, vai ressuscitar todo mundo? É uma coisa meio estranha, mas deixa para lá. O que a gente tem que entender é que o espírito é eterno. O espírito não vai ficar ligado ao corpo depois que ele morreu. Aliás, uma das primeiras coisas que o espírito percebe é que ele não consegue entrar mais no corpo. Ele fica em desespero, eu quero levantar esse corpo, mas o corpo não atende mais a ele. Tem uma passagem no livro Esculpindo o Próprio Destino, que o deputado morre, está lá no velório, ele tenta entrar no corpo, tenta entrar e não consegue, e ele não entende por que ele está dentro daquele caixão, não entende porque está todo mundo ali em volta dele, e ele tem uma surpresa muito desagradável quando ele vê que tipo de espíritos, que ele não sabia que era espírito, estavam lá um monte de duendes, uns seres muito deformados ali em volta do caixão, e um ser cadavérico do lado dele, e tenta conversar com ele, puxa o paletó dele, e ele espírito, e ele não querendo conversar com aquele ser, e queria conversar com os amigos, mas os amigos não ouviam ele, porque ele não era mais espírito, não era mais corpo físico, era só espírito. E aí chega um momento que ele se cansa, e aí ele pergunta para o espírito magrelo que estava do lado dele, parecendo uma caveira, e ele fala assim, por que meus amigos não querem falar comigo? E aí o espírito responde para ele, chefia, esqueceu? Agora você virou a alegria dos ácaros, presunto de cemitério, presunto de minhoca. Aí vai fazendo um monte de comparações lá, né? Ele falou, espera aí, presunto de minhoca, alegria dos ácaros? Isso aí agora vai para o cemitério, daqui a pouco o maioral vai vir te buscar. Então, e ele achando que o maioral seria um ser divino, e aí ele tem grande surpresa quando ele vê o que é o maioral, um ser de aparência demoníaca, daquilo que a gente vê nos quadros aí de seres inferiores, vem para buscá-lo. Não, foi isso que o senhor cultivou a vida inteira, sabotando os direitos humanos, sabotando os direitos do dinheiro público e tantos outros conchavos, pervertendo jovens. Então, é isso aqui. E aí vale a pena ler o livro, dar uma estudada nele, Esculpindo o Próprio Destino, que vai mostrando as ações de um homem público e as consequências das suas ações no mundo dos espíritos. E nós todos, na série André Luiz, que começa em Nosso Lar, termina e a Vida Continua, são 16 livros, que o amigo meu, ele dizia que os livros do André Luiz seriam um mestrado na vida sobre estudos espirituais. O Kardec, ele fez uma faculdade com os 5 livros chamados Pentateucos.
ali um curso superior de espiritualidade. E o André Luiz vem fazer um mestrado para a gente, dá um mestrado para nós com aqueles livros. E quem entender dos livros já é um doutorado, está fazendo um doutorado em Espiritismo. Logicamente, aqui é a opinião dele, a gente só está repetindo, mas a gente repete para vocês verem a importância da gente estudar as obras do Kardec e estudar as obras do André Luiz. E, logicamente, o do Divaldo Franco, aí vem complementar as duas. Fazendo, aí no caso é um mestrado mesmo, que a Joana, ela mostra para a gente ipsos fatos, ou seja, tem que ser assim. O nosso estudo foi tirado do capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, do livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, editora FEB.